ele tem que considerar as várias situações, as várias hipóteses, independente da sua maior ou menor razoabilidade, mas nós temos que ter isso na mão para poder balizar uma discussão. Aí vocês poderiam estar perguntando, mas se ele falou que nós estamos fazendo, se houve uma separação em quem ingressou até 31 de dezembro de 2011 e quem ingressou até após, por que todo esse discurso, já que todos nós, todos vocês, ingressaram na prefeitura antes da publicação da lei? Porque tem um aspecto jurídico que tem que ser considerado, e depois o doutor Flávio vai aprofundar nas diversas vertentes, mas essa em particular eu queria chamar a atenção. A reforma da Previdência com a emenda 2098, depois a reforma previdenciária de 2003 com a emenda 41, ela criou várias regras de aposentadoria, que eu acho que, se a gente não domina todas elas, mas a gente sabe que foram criadas várias regras gerais e regras de transição. E essas regras de transição, elas vão dizer o seguinte: qual é o critério para dizer se um servidor está na regra 1, 2, 3 ou 4 ou 5? São 5 regras, como eu falei. É a data de ingresso no serviço público como detentor de cargo efetivo. Se, dentro de uma hipótese, por mera especulação, para fins de discussão de cenários, a se admitir a hipótese de tornar esses grupos, ou parte deles, estatutários, qual regra de aposentadoria seria aplicada? As regras de transição da emenda 20, para quem ingressou até 1998, as regras de transição da emenda 41, para quem ingressou até 2003, ou se entenderia que valeria a data de ingresso no cargo estatutário, portanto, após se tornar estatutário? Então, vocês percebem? Tem um cruzamento aqui de um debate jurídico para dizer qual que seria a data de ingresso a ser considerada, quem entrou em 2008, ou em 2000, ou quando foi que se deu a entrada, ou a data em que se eventualmente, numa hipótese, num cenário, esses grupos ou parte deles se tornassem estatutários. Aí viria uma outra questão que é importante. Bom, se nós fôssemos tratar especificamente do caso dos ACS, dos ACS, nós estamos falando de 4.000 pessoas, cujo ingresso se deu a partir de 2008, por meio do processo seletivo. Embora nós tenhamos um grupo ali que a própria legislação admitiu a não realização do processo seletivo. Naquela época, eles foram incorporados. O pessoal que veio da Sociedade São Vicente, 1.700, 1.800 pessoas, um número próximo a isso. Bem, eles diriam, bom, o cálculo atuarial não pesa tanto, porque nós entramos a partir de 2008 para 2012 é pouco tempo. Mas, e aí também vai um pouco na linha do que foi falado agora há pouco, tem que ser considerado o tempo pretérito, o tempo passado. O que cada um de vocês, o que cada um desses componentes do tema seletistas traz de tempo passado? Porque esse tempo passado, naturalmente, ele é contado para fim de aposentadoria, e aí respondendo uma pergunta que foi colocada aqui, independente do regime, se próprio ou se do regime geral, o tempo de contribuição, o tempo de trabalho pretérito, ele é considerado. Então, se é verdade que o processo seletivo se deu a partir de 2008, é verdade também que tem um grupo que trabalhava na prefeitura desde 2006, em outros vínculos. É verdade também que, independente disso, cada um traz o seu tempo de serviço, tempo de contribuição, fruto de outras atividades, fora ou dentro da prefeitura. Isso, gente, tem que ser considerado. Para quê? Para fins do cálculo atuarial. Por quê? Porque não adianta simplesmente a gente dizer, olha, vamos agora virar estatutários, portanto, a regra... Por quê? Porque em decorrência disso, a regra de aposentadoria muda. E ao mudar, e é claramente isso deve ser um dos anseios de vocês, ela traz um impacto de valor, um impacto financeiro, traz um impacto atuarial. Quem vai pagar essa conta? Se é verdade que, na hipótese dessas pessoas estarem no BH-Prev, o BH-Prev ele é sustentado pela contribuição patronal e pela contribuição do servidor. Uma não pode ser superior ao dobro da outra. Então, a gente tem que considerar isso? Temos sim. Isso é um limitador do ponto de vista de eliminar alguma ação? Não, ele não elimina alguma eventual decisão, mas tem que ser considerado para que a gente tenha responsabilidade com as decisões de agora, mas com as decisões também de quem vai aposentar, e são vocês, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 30 anos. Então, esse é um aspecto, e aí eu vou pedir ao doutor Flávio, se a mesa estiver de acordo, passaria a palavra para ele que ele possa também trazer alguns outros componentes
jurídicos. Eu queria até agradecer o Alisson, o Gleison, mas a explicação ela foi contundente no que tange ao lado técnico. Só que, tipo assim, eu vou estar passando agora para o Flávio, o que nós realmente queremos, não é só eu, acho que todo mundo que está aqui está querendo saber o porquê. Existem vários parâmetros jurídicos em torno do seletista ou não seletista, seletista ou estatutário. O que nós queremos saber é que deixe claro, e até, viu, presidente, no final a gente vai estar solicitando para que a prefeitura, num prazo de 30 dias, né, ela venha dar um parecer, esse parecer que seja um parecer definitivo nesse sentido, para que cada uma das pessoas aqui estejam cientes do que é e o que não é, e até também acredito que não vai ter problema junto à prefeitura, já que o senhor falou aqui do lado jurídico, que vocês estão dentro da lei, né, para que nós possamos também, essa casa, a gente está encaminhando um relatório também do procedimento cadastral de cada CE e ACS de Belo Horizonte ao Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho também possa, junto conosco, vereadores, vocês e a Prefeitura, fazer uma análise única para saber o porquê que há 3 anos e meio atrás a gente tem um cadastro de pessoas da Prefeitura como estatutários e, na verdade, essas pessoas estão como seletistas. Então, se eu tenho essa opinião comigo, não estou aqui dizendo que a prefeitura esteja errada. Até que me prove o contrário, eu não posso dizer que o senhor está errado, nem o prefeito Márcio Lacerda, ninguém. Agora, o que cabe a nós, como fiscalizador do município, é o quê? É exigir por parte da Prefeitura de Belo Horizonte e por parte aqui do Ministério Público do Trabalho, a gente entrar aqui com a ação de cumprimento de preceito constitucional, né? Está encaminhando isso para o doutor Helder Amorim, que é o promotor do Ministério Público do Trabalho, para ele estar fazendo essa análise. Por quê? Há 3 anos e meio, esse cadastro está errado. E é esse cadastro que está aqui no DataSUS, ou seja, é o cadastro encaminhado para Brasília e a verba que vem em nome desse cadastro. E se vem em nome desse cadastro, e se está vindo em nome desse cadastro, está vindo em nome de pessoas estatutárias. Aqui não está constando no cadastro nenhum, por incrível que pareça. Eu procurei aqui, eu li todos, eu não achei um que viesse aqui no regime seletista. Então, se a gente está aqui para fiscalizar, é um trabalho nosso, respeito muito o prefeito Márcio Lacerda, assim como ele também tem um respeito a essa casa. Então, cabe a nós, vereadores, né, no papel da sua função de fiscalizar e legislar a favor do munícipe, é que nós possamos trabalhar em parceria nesse sentido, para que todos que estão aqui saibam o que é e o que não é. Não só por parte da Prefeitura, mas também que o Ministério Público possa estar investigando para saber se realmente o que está vindo a nível seletista ou a nível estatutário. Questão de ordem. Obrigado, Paulinho. Às 11h50, o prazo seria de encerrar os nossos trabalhos. Mas então, na qualidade de presidente, eu prorrogo por mais 1 hora esse encontro. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, então, estar concluindo nesse sentido. Para quê? Para que a gente pare de estar fazendo novas audiências, novas reuniões, porque Belo Horizonte perde muito com isso. Toda reunião que a gente fizer, toda audiência pública que a gente fizer, a gente for trazer aqui 500, 600 pessoas, são 500, 600 pessoas que o povo está perdendo nas ruas no trabalho. Então, para que a Prefeitura venha dar andamento ao excelente trabalho que esses profissionais têm feito na área de vocês, que a Prefeitura dê uma satisfação satisfatória, fala o que é e o que não é. Que aí a gente vai estar também entrando com recurso, vai estar vendo o que pode ser feito em cima disso. Até para que a gente também, nessa casa, não fique ludibriando também as pessoas, para que eles venham e saiam daqui consistentes daquilo que é certo e que é errado. Queria passar a palavra para o Flávio de Souza, consultor jurídico de recursos humanos da PBH. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais claro, para que a discussão não se torne uma discussão jurídica. Ela é jurídica porque há algumas questões que são necessárias de serem esclarecidas. E eu vou tentar respondê-las de forma a mais didática possível. Antes, eu queria responder a agente Rita. Ela me citou no microfone, questionando a respeito do uso da expressão obreira, ao se referir aos agentes. Eu queria dizer que esse é um termo muito comum no direito do trabalho. Quem já esteve na Justiça do Trabalho, e o representante do Ministério do Trabalho aqui pode confirmar,
é um conceito que é usado para se referir ao empregado, ao funcionário, ao operário, ao obreiro, e ele não tem um sentido pejorativo, ele tem um sentido nobre. Até para que vocês possam compreender o sentido de obreiro no dicionário, é aquele que, por palavras ou por obras, contribui para o desenvolvimento de uma grande ideia ou de uma instituição. E eu acho que esse é o conceito que se aplica a vocês. Tirando essa explicação, eu queria, antes de dizer da questão jurídica, que é colocada como um problema para a absorção ou para a transformação do regime dos agentes de seletistas pré-estatutários, eu queria trabalhar um pouquinho esse conceito do que é o regime seletista e do que é o regime estatutário. O sindicato já deve ter discutido isso à exaustão com vocês, mas eu queria só lembrar a esse respeito o seguinte: na prefeitura nós temos no Hospital Odilon Berens os dois regimes funcionando. Nós temos os seletistas, que ingressaram até 2006, e os estatutários, que ingressaram de 2006 para frente, quando foi negociado com o sindicato o plano de carreira, o Sindibel, o plano de carreira dos empregados do HUB. Pela mesma razão pela qual a prefeitura não estendeu o regime estatutário à SLU e SUDECAP, no caso do HUB, que é anterior, foi pensado dessa maneira, um corte em que os empregados permaneceriam sob o regime da CLT e os estatutários sob o regime dito da Lei 7.169, que é o Estatuto dos Servidores. A rigor, dentro do HUB, não há diferenças remuneratórias entre empregos e cargos de igual natureza. Por exemplo, o médico seletista do HUB, sim, você tem um emprego de enfermeiro, você tem um cargo de enfermeiro, e os dois recebem vantagens idênticas e têm planos de carreira semelhantes. A grande diferença é com relação ao regime previdenciário. Evidentemente que o empregado recebe o fundo de garantia e o estatutário não. Mas a grande diferença é o regime previdenciário. O regime previdenciário, ele é uma diferença significativa para o seletista que recebe acima do teto do INSS. Esse teto hoje é de R$ 3.912. Para esses, há uma defasagem na hora que o empregado se aposenta pelo INSS, porque aquele servidor que tem o direito à paridade, ele vai ter sempre o salário que é pago, ou a remuneração que é paga ao servidor nativo. Já aquele que se aposenta pelo INSS, não. Ele perde essa relação. Ele passa a ter a sua aposentadoria corrigida conforme os índices de correção do INSS. Então, essa diferença maior, ela no caso do HUB, ela foi atenuada na SUDECAP e na SLU pelo PIA. O PIA é devido para todo aquele que, ganhando mais do que R$ 3.912, se aposenta e passa a ter uma complementação paga pelo município. Quem recebe menos e é empregado e se aposenta pelo INSS, ele não tem uma grande diferença em relação ao servidor que se aposenta pelo regime próprio do município, porque as aposentadorias são corrigidas de forma equivalente, sendo que aqueles que se aposentam com um salário mínimo, no caso do INSS, têm recebido reajustes diferenciados. Então, essa é a principal, é evidente que existem outras, mas essa é a grande diferença entre o regime seletista estatutário no HUB, que é um exemplo vivo da convivência dos dois regimes. Agora, há uma outra questão que é a seguinte: aqueles que ingressaram depois de 2008, como vocês, ou depois de 2003, como o secretário Gleison falou, por cargo ou emprego, eles não têm mais direito à paridade. Eles se aposentam no regime próprio, os servidores estatutários, eles se aposentam pela média, basicamente igual àqueles que se aposentam no INSS. Então, a prefeitura, ao conceder